Cadê a foto da Letícia? A Letícia, infelizmente, nós entrevistamos o marido dela, estava aqui no programa no sábado, entrevistei junto com o nosso repórter, o Ascar, lá em Brasília. Uma moça linda, 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 jovem de tudo. Olha, 26 anos de idade, gente amiga. 26 anos de idade, casada, tem uma filha de 3 anos, uma menina amada pela família. Ela desapareceu em Planaltina, no Distrito Federal. Estava indo para a Esplanada dos Ministérios. Ela é advogada, era advogada do Ministério da Educação e agora chega a confirmação de que o corpo encontrado é dela. Vem para mim, por favor. Primeiro chegou a notícia que um homem foi preso pela polícia com os pertences dessa advogada dentro do carro. E agora sim o corpo foi encontrado. Nós vamos mostrar a imagem do homem também que foi preso, mas eu quero, por favor, que o nosso competente repórter Dionísio, lá em Brasília, nos traga a atualização. O homem confessou o crime? Como é que a polícia chegou até o corpo dessa moça sumida desde quinta-feira, se eu não me engano, aí no Distrito Federal? Boa tarde, Dionísio. Oi, boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Seguinte, Bate, a polícia vinha tentando desde o momento em que o Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos, cozinheiro, morador também aqui de Planaltina e que conhecia a Letícia de vista, ele, desde o momento em que foi preso na madrugada do domingo, ele negava envolvimento no desaparecimento dela e numa possível morte da funcionária terceirizada do MEC. Mas hoje, a polícia conseguiu que ele tivesse acesso a um advogado e as primeiras informações é de que esse advogado conseguiu aí o depoimento do Marinésio e ele decidiu então levar a polícia até o local onde deixou o corpo da estudante aqui mesmo numa área rural de Planaltina, que fica a cerca de 45 quilômetros da área central de Brasília, ali da esplanada dos ministérios. Então a polícia agora há pouco foi ao local, ele trouxe detalhes de como matou Letícia e infelizmente, Bate, ela aceitou uma carona. Ele de vista, os dois pegavam ônibus todos os dias. Ela decidiu então, estava na sexta-feira pela manhã em uma parada de ônibus, iria para o trabalho, quando foi abordada pelo acusado que estava em um carro. Ele se apresentou: "Oi, lembra de mim?" Ela lembrou. Ele ofereceu então carona até metade do caminho. Foi exatamente aí que a Letícia entrou no carro. A polícia teve acesso a essas imagens, conseguiu comprovar. Foi graças às imagens de um comércio local que a polícia conseguiu chegar até ele. O carro encontrado no sábado pertence ao Marinésio. Dentro estavam os objetos da Letícia, objetos pessoais, um fichário que ela costumava levar, o telefone celular estava no banco de trás e isso fez com que a polícia chegasse até ele. Aí ele contou hoje, Bate, contou detalhes disso tudo. Deu carona a ela, ela entrou no veículo, eles começaram a seguir viagem. No meio do caminho ele tentou seduzir a Letícia. Ela, claro, começou a recusar. Começou a ficar assustada. Ele, diante daquela recusa, teria investido um pouco mais, partiu para cima dela e teria esganado, matou Letícia sufocada. Logo depois, abandonou o corpo dela dentro de uma manilha de água no meio do caminho. Aí fica aqui um detalhe, Bate, que chama a atenção. É uma área onde ele costumava passar. Existem indícios, a polícia deve confirmar isso daqui a pouquinho em uma coletiva oficial que vai acontecer dentro de instantes, que esse caminho onde ele deixou o corpo de Letícia é o mesmo caminho que ele faria sempre que iria à casa da irmã. E foi na sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, que ele chegou na casa da irmã e não sabia dizer o que aconteceu entre 7h30 da manhã, que é o momento em que a Letícia foi vista pela última vez, até as 9 horas da manhã. Então todos esses detalhes fizeram com que a polícia acreditasse realmente que o Marinésio tinha culpa, tinha envolvimento e hoje ele confessou como matou a funcionária terceirizada do MEC. Houve o abuso sexual, Dionísio? Bate, essa informação, o Marinésio não confirmou à polícia. O que é que o delegado responsável já disse e solicitou? Solicitou ao Instituto de Perícia aqui do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, uma análise do corpo. Um laudo deve ser preparado de forma emergencial em até no máximo 2 dias. Eu creio que ainda hoje a polícia tem detalhes disso, Bate, mas nesse momento, como o corpo acabou de ser encontrado, a polícia não sabe afirmar se ela foi abusada ou não.
O Marinésio também não abre essa informação, ele está contando tudo aos poucos para a polícia, ele só começou realmente a contar o que aconteceu depois que conversou com o advogado, e o advogado teria dito a ele, caso ele estivesse ocultando o corpo, isso poderia ser pior para o julgamento dele. Então existem detalhes que a partir de agora a polícia vai conseguir montar e nesse quebra-cabeça juntar as peças para conseguir entender o que realmente aconteceu. Se ela foi ou não abusada, se ele conseguiu abusar dela, né, claramente, porque ele confessa que deu em cima dela, tentou seduzir a Letícia e ela teria aí tentado fugir dele. Então existem detalhes que o laudo feito pelo Instituto de Perícia da Polícia Civil do Distrito Federal deve apontar dentro de alguns momentos, algumas horas ou até mesmo em alguns dias. Ok, obrigado, Dionísio. Eu volto já com você, se o delegado desse caso puder fazer a gentileza de conversar conosco. Eu acho que isso ajuda também a investigação. As pessoas que conhecem esse tal de Marinésio, tem a foto dele aí, né, Edu? Esse Marinésio, a imagem dele, inclusive, né? Que nojento, gente. Como é que pode se aproveitar da moça, né, do conhecimento que ele tinha com a moça para ofertar uma carona e nessa carona cometer o pior? O que ainda não está juntando é que se é realmente um maníaco sexual, né, se é uma pessoa que se revoltou pela recusa da Letícia em supostamente manter uma relação sexual com ele, por que que ele continuou com os objetos da vítima dentro do carro? Qual que é a justificativa disso, ô Dionísio? Será realmente um abuso sexual seguido de um assassinato? Ou junto com esse objetivo é um ladrão de oportunidade que, né, uma moça chamativa, tentou seduzir a moça ainda, matando após ela se recusar a fazer sexo com ele? O que tinha de valor da Letícia em posse desse rapaz que falou que não sabe como as coisas apareceram no carro dele? Que os pertences da Letícia foram colocados ali por algum alienígena, possivelmente. Hein, olha lá, o relógio dela. Ou seja, se é um abusador sexual, né, se o homem vai, ataca uma mulher e depois quer sumir com o corpo para não deixar o DNA dele, para não deixar digital, não deixar vestígios, o cara ficou com os pertences dela, né, inclusive com o celular, ou seja, a polícia consegue rastrear mais fácil ainda para chegar à conclusão desse caso. Então, o delegado não pretende também indiciá-lo por roubo, além de suposto abuso sexual, que vai ser confirmado no exame, sei lá, ocultação de cadáver. Agora, a questão dos pertences, como é que fica isso para a Polícia do Distrito Federal, Dionísio? A polícia já pensava nessa hipótese que você levantou, Bate, de um possível sequestro com furto de objetos pessoais. Então a polícia já pensava nessa possibilidade. O delegado deve agora, com a localização do corpo, amarrar uma outra tipificação para o que aconteceu nesse caso Letícia. Vale lembrar que foi justamente o fato do Marinésio ter guardado com ele os objetos pessoais da Letícia, a bolsa dela estaria no porta-luvas, o fichário que ela utilizava todo dia, que levava com ela para o trabalho e para a faculdade, estava no porta-luvas, e o celular dela no banco de trás do veículo. Então foram esses objetos que facilitaram com que a polícia conseguisse identificar o Marinésio como o principal suspeito na madrugada do domingo. Lembrando, o carro dele e os objetos da Letícia foram encontrados na manhã do sábado, logo depois de que a polícia conseguiu ter acesso às imagens do circuito de segurança de um comércio próximo à parada de ônibus onde a Letícia foi vista pela última vez. E foram esses objetos que deram o start, o início de toda essa investigação, tendo o Marinésio como principal acusado. A polícia já pensava em tipificá-lo, ele, que disse que comprou o Bate. Aí vem a parte mais irracional dessa história toda. Eu acho que ele tentou passar um rodo, ele tentou passar uma rasteira na polícia, dando qualquer desculpa, dizendo que teria comprado todos os objetos da Letícia, dela mesma, ela teria vendido para ele por cerca de R$150. A polícia, claro, não acreditou nessa história, não acreditou de forma alguma. Ele disse que teria comprado o celular e ela teria dado as outras coisas juntas, ela não aparentava estar bem. Então a polícia não acreditou nisso, começou as investigações e logo depois de dar acesso ao Marinésio a um advogado, ele terminou contando o que realmente aconteceu naquela sexta-feira. Infelizmente, uma notícia trágica. Volto já com você, Dionísio, quem sabe com o delegado falando sobre essa tragédia que envolve a família. Parabéns à Polícia do Distrito Federal, ainda não sei qual delegado que pegou o caso da Letícia. Cadê a Letícia? Entrevistamos aqui no sábado, ao vivo, o marido da Letícia, também um rapaz jovem, uma moça cheia de vida, querida pelos familiares, 26 anos de idade, casada, mãe de um filho de 3 anos. Inclusive, Percy, o Juno, namorado da minha querida, amada amiga Xuxa Meneghel, me mandou no sábado e falou: Bate, dá uma atenção para esse caso da Letícia.
é de uma conhecida de um amigo meu, vê se vocês podem mostrar aí a foto delas. Eu falei, não vamos só mostrar a foto, vamos entrevistar a família também para ajudar a polícia a esclarecer esse caso. Mas o delegado foi com os 2 pés e as 2 mãos para cima dessa história e tem boa parte, pelo menos, do que aconteceu, porque o corpo realmente é da menina e com a sensibilidade da investigação policial chegaram até o suposto assassino. O Dionísio está junto com o delegado que investiga a morte da Letícia. Dionísio, o delegado já tem boa parte, ainda tem dúvidas da autoria desse assassinato? Ou já dá para cravar que o assassino é o tal do Marinésio? Dúvidas ele não tem mais não, Bate. A polícia já tem muitos indícios da autoria desse crime por parte do Marinésio. Tem detalhes também que precisam ser explicados. Por exemplo, o delegado vai contar pra gente que ele tem dúvidas com relação ao primeiro depoimento, ao momento em que o Marinésio decidiu abrir o jogo, contar o que possivelmente teria acontecido e dizer a localização do corpo, bem como a possibilidade de um abuso sexual na vítima ou antes, ou até mesmo depois da morte dela. Então eu vou conversar com o delegado Fabrício Borges, que é da 31ª Delegacia de Polícia aqui em Planaltina, no Distrito Federal, que traz mais detalhes para a gente. Delegado, o Luiz Bate acabou de perguntar, e todo o país acompanha pelo Cidade Alerta, essa história da Letícia, o caso Letícia. A polícia crava aí a possibilidade, ou já pode afirmar com todas as letras, ele confessou realmente que ele matou a Letícia e o motivo disso qual foi, delegado? Boa noite, Bate. Boa noite, telespectadores. Ele não se viu, ou a não se confessar. Por quê? Desde sábado, né, nós viemos juntando elementos probatórios para contrapô-lo. Por quê? Nós encontramos, né, e averiguamos que o veículo dele esteve na cena do crime. Primeiro, ele pega a vítima na parada de ônibus e a vítima é vista entrando em seu veículo e pela última vez naquele local. Então ele não soube explicar em momento nenhum cadê a vítima, por que seu carro estava lá. E a todo momento nós o indagamos. Tinha uma terceira pessoa? Você emprestou seu carro para alguém? E ele disse, não emprestei, só eu que andei no carro. Pois bem, então é você. Você está na direção do veículo e a vítima entrou dentro do seu veículo. Então você é o autor. Todos os indícios são que você a pegou. Pronto, ali nós já fechamos o início da investigação. O início. Por quê? Porque a vítima, né, foi vista a última vez entrando no veículo dele e no momento que ele é abordado, ele estava com vários pertences da vítima e todos pertences de valores. Um relógio, um celular, né, um iPhone, um relógio de marca até de um valor razoável e uma pequena pochete com vários outros objetos pertences lá dentro, que são aqueles objetos que a gente fala, né, fáceis de serem vendidos no mundo paralelo, no comércio paralelo. Então ele não conseguiu explicar o que ele fazia com aqueles objetos. A princípio ele disse que havia comprado todo aquele conjunto de objetos por R$150, o que seria impossível, até no mundo do crime. Até no crime tem um valor, né, de barganha, e esse valor não seria referente àqueles objetos. E hoje ele terminou contando para a polícia onde estaria o corpo e como foi, o que aconteceu nesse trajeto, no trajeto da parada de ônibus até o local onde ele deixou a Letícia. Sim, ontem, mais uma vez, quando ouvimos à noite, né, ele pulou a cena do crime. Dessa forma, assim que eu terminei a oitiva dele, eu o indaguei. Por que você pulou 2 horas da cena do crime, bem no momento em que você pega a Letícia? Então, amanhã, novamente, com mais detalhes, mais provas que nós temos, eu vou te entrevistar novamente. Isso foi hoje. E isso foi hoje. E aí, na presença do advogado dele, ele decidiu confessar os fatos, né? Mostramos as filmagens, mostramos a foto do veículo dele, mostrando as fotos, as comparações que nós fizemos, os laudos comparativos que nós fizemos entre o veículo dele e o veículo que pega a vítima na parada de ônibus, e aí não teve para onde ele correr. Aí ele confessa e diz que realmente abordou a vítima,
inicialmente teriam a intenção de ter uma relação sexual com ela, que foi negada, e por essa negação teria ocorrido o homicídio da vítima. E a possibilidade do abuso, delegado? O corpo foi encontrado, estava vestido, não estava? São detalhes que a polícia ainda precisa averiguar, porque, o corpo foi encontrado oficialmente ali por volta das 2h30 da tarde de hoje. A perícia foi chamada de imediato, mas já se pode afirmar nesse momento que ela sofreu algum tipo de abuso? Ainda é prematuro afirmar que houve o abuso em si. Há um interstício de tempo razoável para que esse abuso possa ter acontecido. A gente acredita que, se não houve o abuso, houve a tentativa. Mas é óbvio que a prova técnica que será feita, tanto no local onde houve a desova do corpo, quanto a prova do exame, né, cadavérico na vítima, irá me dar indícios suficientes para eu formar um juízo de convicção e decidir pela capitulação jurídica a qual ele vai responder, né, em juízo. Ele continua preso temporariamente, Essa prisão deve ser de no mínimo 30 dias. O delegado estava conversando aqui durante a coletiva que deve pedir aí a mudança para uma preventiva, ou seja, ele deve ficar mais tempo atrás das grades, mas isso vai ser pedido no momento certo. Mas, delegado, uma dúvida que chegou, eu acho que foi generalizada, é de como a Letícia entrou nesse carro. Ele se disse loteiro, ele se disse... Existia uma primeira versão de que eles se conheciam de vista e que ele teria abordado ela por conta dessa coincidência, desse fato deles já terem se visto em algum momento. Ou ele mentiu para ela para atrair a vítima para dentro do carro? Toda a nossa equipe, diante do interrogatório dele, nós sentamos com parte da equipe aqui para conversar, né, o que realmente poderia ter acontecido naquele momento que ela entra no veículo. E nós acreditamos que ele se passou por um loteiro e que não houve apenas esse oferecimento de uma carona, né, para o local até onde ela desejava ir. E sim que ele se passou pelo loteiro. Por quê? Se passar pelo loteiro, num local daquele que isso é comum aqui na região, a vítima, infelizmente, inconscientemente, ela vai achando que está entrando no interior de um veículo, né, cuja intenção do seu condutor é levá-la para o local de destino. E premeditação do caso, delegado, da morte da Letícia? Porque existe uma informação, a polícia, o delegado vai confirmar para a gente, de que o acusado, o Marinésio, ele passava pela via, percebeu a presença da Letícia e decidiu voltar a isso. Ele teve tempo de fazer tudo isso, de planejar algo? Ao que indica, até pelo modus operandi, o planejamento está fora de cogitação. Se houvesse um planejamento anterior, com certeza, né, poderia até ficar mais fácil para a gente ter investigado. Mas não, foi feito de uma forma para a gente, ocasionalmente, mas com disposição do autor, né, que são situações bastante diferentes. Então é isso, A polícia continua investigando para saber mais detalhes dessa história. Perfeito, obrigado. Enche a tela, por favor, com a foto da Letícia. Parabéns à Polícia do Distrito Federal pelo trabalho brilhante. Obrigado também à cooperação da Record Brasília, da Record do Distrito Federal, que cobriu esse caso. Infelizmente, a tristeza do corpo ter sido encontrado, mas pelo menos já se sabe quem é o assassino. A advogada de 26 anos, casada, mãe de um filho de 3 anos de idade, encontrada morta. Nós mostramos o caso sábado no Cidade Alerta. O pai estava, o marido dela, esperançoso para encontrar a mulher viva, mas infelizmente ela está morta. Veja. Caio não sai mais do celular. São mensagens, ligações, todos querem saber o que aconteceu com Letícia. A mãe dela é em constante contato comigo, a mãe dela não consegue conversar com ninguém direito, só fala comigo. O pai dela também o tempo todo tem contato comigo aqui, todo tipo de informação que a gente tem, a gente tenta passar direto para a polícia, depois a gente se informa entre a gente, mas assim, é um caso muito complicado. Desde sexta-feira, nenhuma notícia, nenhuma pista, nada, isso vai batendo no desespero, tem hora que dá vontade de sair correndo aqui de casa, ir no meio do mato procurar em algum lugar, mas a gente não tem nenhum rumo. Eu não sei se ela foi pro rumo de Planaltina, eu não sei se ela foi pro rumo do Vale do Amanhecer, não sei de nada, então isso acaba atrapalhando muito, né?
Nesta manhã, a Polícia Civil apresentou o principal suspeito de ter sequestrado Letícia Souza Curado de Melo, de 26 anos. O nome dele é Marinésio dos Santos Olinto. É cozinheiro, tem 41 anos. Ele foi preso temporariamente por 30 dias, mas não quis explicar o que ocorreu na última sexta-feira. A Letícia chegou a entrar no seu carro? Naquele dia, Letícia saiu de casa por volta de 7h30 da manhã, depois de ter arrumado o filho para o colégio e ter deixado a criança num transporte escolar que parou aqui em frente. Letícia estava atrasada, mas tinha apenas o cartão do transporte público oficial daqui do Distrito Federal para pagar o ônibus e chegar ao trabalho. Devido ao adiantar da hora, ela pensou 2 vezes e pediu dinheiro emprestado ao marido para que ela pudesse pagar um transporte alternativo, bastante comum aqui na região. Provavelmente, ela teria seguido por este caminho aqui, como fazia todos os dias, para chegar até aquela parada. Mas desde então, ninguém mais teve notícias sobre Letícia. Envia ela aqui, saía de manhã cedo para o trabalho. Sempre tranquila, sempre ia direto para a parada de ônibus. Sempre parada dela, daquela parada de cima aqui. A família só percebeu que havia algo errado por volta de meio-dia. A mãe dela deu falta dela porque elas tinham combinado de almoçar juntas. Aí, às 3h da tarde, a gente já estava preocupado. A mãe dela foi no serviço e descobriu que ela não tinha aparecido lá ainda, entendeu? Aí, daí começou a preocupação. Aí foi quando eu fui atrás do hospital, delegacia e até agora nada. A partir do registro da ocorrência, a polícia começou a investigar o caso. No dia seguinte, foi ao comércio, próximo à casa onde Letícia vivia com o marido e o filho, de apenas 3 anos. A Polícia Civil veio e pegou as câmeras, a imagem das câmeras, né? Aí a gente está colaborando, o que a gente pode ajudar, a gente está ajudando. O que tinha nessa câmera? Não é, assim, não deu para ver, ele que está na investigação, não vi nada, não. Porque a imagem é muito longe, né? Mas a polícia percebeu nas imagens uma movimentação estranha deste carro prata. A gente começa a rebobinar, né, esses vídeos para ver. Aí nós constatamos que esse veículo, minutos antes, passa uma vez na frente da parada. Logo, minutos após a Letícia chegar na parada. E aí ele passa, ele vai até na via lá em cima, né, onde que tem um retorno, e ele retorna. Segundo a polícia, o condutor conversou por aproximadamente 10 segundos com Letícia, que em seguida entrou no carro. Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar todas as características desse veículo, que foi encontrado em via pública ainda na região de Planaltina. O motorista era Marinésio. Ele autorizou a revista no carro. Dentro do carro foi encontrada uma pasta sanfonada e um relógio, o mesmo que Letícia aparece usando nesta foto. A polícia também localizou o celular dela e o carregador, que estavam atrás de um dos bancos do carro. Marinésio foi conduzido à delegacia. De entrevista informal, a primeira coisa que nós perguntamos é se aquele veículo ele havia emprestado para alguém. E ele disse que não. Eu falei, você tem costume de deixar esse carro com alguém? Ele disse não. Em depoimento, o Marinésio contou à polícia que na manhã de sexta-feira levou a filha ao colégio e em seguida foi até a casa da irmã, onde chegou quase 2 horas depois, apesar da proximidade entre um local e outro. Ele não revelou o que fez durante esse trajeto, só que teria comprado os objetos de Letícia por cerca de R$150. Ele também não disse com quem estavam as coisas dela. Mas para a polícia, mesmo com o que foi dito, não há dúvidas de que Marinésio teve participação no sequestro. Ele se colocou na cena do crime, ele está na cena do crime e toda a investigação que nós estamos fazendo, que nós não terminamos toda a investigação, né? Mas ontem nós estendemos o dia todo, né? A maioria dos colegas policiais, né, saíram daqui, já era tarde da noite. É no sentido de que ele praticou sozinho. Sim.
Ele teria confessado agora há pouco o assassinato de Letícia e também de mais uma pessoa. Uma informação preliminar dada agora pelo Cidade Alerta. Daqui a pouco nós voltamos com informações se realmente essa confissão ocorreu.